Você pode levantar suas mãos para o alto, se render à unção, à palavra, ao Espírito de Deus. Sabe, hoje é o primeiro dia da semana, e quando nós damos a Ele o primeiro, Ele se responsabiliza pelo resto. Então, dê o seu melhor nesse primeiro dia. Cultue a Ele, a palavra. Pai, a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é cortante, penetrante. A Tua palavra é eterna e imutável, digna de toda aceitação, carregada de poder. A Tua palavra é ungida. A Tua palavra é infalível. A Tua palavra é incorruptível. A Tua palavra é eterna. Oh, aleluia! E é sobre essa palavra que nós estamos aqui. Não tem nada a ver conosco, Pai. Tem a ver com a Tua palavra, com o que o Senhor é. O Senhor e Sua palavra são um. E nós estamos aqui para reverenciar, para acolher com mansidão a Sua palavra, Pai, para aceitar as Suas instruções. Muito obrigado, porque nós temos ouvidos para ouvir. Nós temos um coração para crer, uma mente para entender a Sua palavra, Pai. E essa palavra não vai voltar para Ti vazia, mas ela vai prosperar na nossa vida, para tudo aquilo que ela for designada nessa noite, nesse dia. Muito obrigada, Pai, por uma semana extraordinária, sobrenatural, espetacular. Uma semana onde a Sua palavra será glorificada em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, uma semana de proteção divina, de surpresas do alto. Aleluia! Em nome de Jesus. Quem crê que Deus vai te surpreender? Eu também estou crendo assim, em nome de Jesus. Então, gente, muito obrigada. Boa noite, gente. Graça e paz. Então, nós estamos aqui desde sexta-feira, num período de muita palavra, graças a Deus, de muita instrução, de renovação de mente, né? E hoje o tema dessa ministração é tempo de abundância. Diga comigo, tempo de abundância. É um tema, não é? O pastor perguntou qual era o tema e eu disse, rapaz, é tempo de abundância. Eu não sei você, mas quantos de vocês têm convicção no coração que existe algo maior a ser vivido do que o que você já viveu até aqui? Sabe, eu tenho essa convicção e eu estou sempre assim, a cada dia acordando com essa convicção. Rapaz, tem algo mais a ser vivido. Eu sei que nós temos, amado, se eu fosse dar a oportunidade para cada um de vocês, né, dizer o que Deus tem feito na sua vida, né, os milagres que nós vivemos nessa pandemia, a provisão do alto, sabe, o maná que chegou, tudo. Eu acredito que cada um de nós tem muito para se falar. Mas sabe de uma coisa? Nós vivemos muita coisa sobrenatural, mas eu quero que você saia daqui hoje com a convicção, tem mais. Diga comigo, tem mais a ser vivido. E como nós ministramos ontem, né? Eu acredito que nesses últimos dias, né? A igreja, queridos, nós vamos provar de uma intensidade, de uma velocidade muito maior, né? Eu estava no aeroporto, uns dias atrás com meu marido, e a gente parou para almoçar no aeroporto de Guarulhos e tinha um casal do nosso lado e ele começou a borrifar tudo com álcool, né? O talher, o prato. E teve uma hora que ele pegou o palito de dente e começou a borrifar. E eu disse assim para meu marido, eu disse, meu Deus, eu tenho visto coisas que eu nunca vi na vida. E você? Você tem visto o que nunca viu? Aí na hora, sabe, o Espírito Santo é lindo demais. Na hora, aquela instrução por dentro, né? Você tem visto coisas que você nunca viu feito pela Covid. Mas eu quero que você prepare os seus olhos para ver o que você nunca viu feito por mim. E o Senhor disse, eu sei que você tem visto muita coisa que a Covid tem feito, mas se prepare. Porque muito mais tem eu para fazer o que você nunca viu. Que você nunca viu, você vai ouvir, porque eu não perco nada para o diabo. Oh, aleluia.
Diga, Deus não perde nada para Satanás. Queridos, o diabo abundou, viu, nessa pandemia, mas eu quero dizer para você que Deus tem superabundância para nós, tá certo? E aí, eu pensando a respeito de algumas coisas, né? E a gente sabe que Deus não trabalha, Deus trabalha com pessoas. Diga comigo, Deus trabalha com pessoas. Ele é atemporal, gente. Deus está fora do tempo, amém? Para a gente existe passado, presente e futuro, mas Deus está acima do tempo. Para Ele tanto faz, passado, presente e futuro é a mesma coisa. E Ele trabalha conosco, né? Rosana, quando é que eu vou provar desse tempo de abundância? Só depende de você. Quanto mais você provar que está pronto, quanto mais rápido você renovar a sua mente, mais mergulho. Nós nunca vamos provar de nada aqui na terra se a palavra não fez primeiro na nossa mente. Não é verdade? Então, quanto mais passos você der para a palavra, a Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Então, quanto mais você andar em direção a essa palavra, renovar a sua mente, ouvir mais, meditar mais, não é? Confessar mais, muito mais você vai provar, porque Moisés passou 40 anos para ficar pronto, mas Paulo ficou em 3 dias. Então, diga, só depende de mim. Não é assim? E aí a gente entende que não se trata somente de informação. Porque, querido, se você congrega aqui, nessa igreja, você há de convir comigo que uma coisa que a gente não tem falta é de informação da palavra. Porque, meu amigo, aqui a gente não enche linguiça, não. Aqui a gente coloca a palavra na veia. Cada culto que tem pode ser quem for, até um aviso aqui é ungido. Fala sério, gente. É impressionante aqui as músicas que se cantam, é a palavra cantada. Não é uma coisa que a gente não tem falta. Eu acredito que o que está faltando mesmo para nós é posicionamento naquilo que a gente já tem. Naquilo que a gente já sabe. Amém? E aí, eu comecei a pensar nessa questão desse tempo de abundância. Porque, olha, quando Deus levantou Moisés, né, para tirar o povo daquela escravidão, o povo vivia em escassez, né? A roupa que vestia eram trapos, eles comiam mal, viviam numa escassez, e Deus olhou o sofrimento daquele povo, não estava satisfeito, levanta Moisés, que é uma tipologia de Cristo, para tirar aquele povo daquela escassez, e aí o povo passa a ir para o deserto, aí quando chega no deserto, o povo passa para outra fase, diga comigo, da escassez para a provisão. Só que como era a provisão? O maná caía do céu todos os dias. Mas sabe aquela provisão diária que não sobra, que não dá para o outro dia, nem um pãozinho para o outro dia eles podiam pegar. Eles tinham que ficar ali naquela coisa, na medida, sabe? Eu não sei se você já passou por fase assim, aonde não falta, mas também não sobra, né? E é outra fase passando da escassez, porque na escassez você não tem nem o necessário, mas na fase da provisão, a gente prova do sobrenatural, prova, né? Deus cuida de nós, cuida, mas é aquela coisa na medida, e você sabe que coisa na medida cansa, porque um arco, um dia eu vi esse exemplo, eu achei interessante, um arco e flecha, se ele passar muito tempo esticado, ele perde força. Entende? Ele é esticado e solta, aí ele solta a flecha. Mas se ele passar muito tempo tensionado, ele perde força. Do mesmo jeito somos nós. Se você passar muito tempo debaixo de pressão, você perde força. E Deus não quer que você perca força para o diabo, não. Deus quer que você esteja sempre cheio de força e de vigor. Entendeu? Para acertar seu alvo. Então esse negócio de passar muito tempo naquele limite, naquela coisa, o povo estava ali provando do sobrenatural de Deus, mas sabe, o que Deus tinha em mente para eles era Canaã, era uma terra onde não tinha o pão caindo todo dia do céu, mas tinha um cacho de uva que precisava 2 homens para carregar. Pronto, ali era a perfeita vontade de Deus. Então eu entendo que existe realmente fases dentro da prosperidade. E talvez você não esteja na escassez, porque você já tem Jesus como Senhor, mas você está vivendo aquela coisa no limite. Eu quero te dizer, se prepare para virar a chave para a abundância. Essa chave aqui é profética. Aleluia, amém? Então diga comigo, é tempo de abundância. Diga, eu vou provar desse tempo.
E aí, quantos exemplos eu posso dar a você na Bíblia? Elias, né? Uma certa vez se levantou uma grande fome sobre a terra, uma grande seca, né? E Deus, ele trouxe uma palavra na boca de Elias, e você sabe que palavra profética muda cenários? Aprenda a se mover no profético. Nós estamos vivendo um tempo profético na igreja, querido. Saiba discernir quando uma palavra profética está sendo liberada, porque ela muda cenários. E Deus levantou Elias e ele abriu a boca e ele disse algo profético que mudou o cenário do lugar. Mas o interessante é que Deus disse para Elias: Elias, vai para o ribeiro, presta atenção, época de seca. Deus mandou Elias ir para um ribeiro e ele disse assim: aonde eu ordenei corvos que te alimentam. Então tinha uma ordenança da parte de Deus para uma provisão. Você sabe que Deus ainda ordena a provisão sobrenatural? Eu não sei se você já provou disso, mas se você nunca provou, você vai provar. Amém? Diga: provisão sobrenatural. Deus ainda ordena. Amém? E Deus disse: olha, eu ordenei corvos que te alimentem. E aí Elias estava lá e teve uma hora, queridos, que a provisão daquele ribeiro secou. E de repente ele se levanta com uma palavra. E eu quero ler para você 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Aleluia. E essa palavra é para você. Eu quero que você anote e medite nessa palavra, porque ela é para você. Diga: eu recebo. 1 Reis capítulo 18, verso 41, né? Deus tinha falado com Elias e Deus disse assim: Elias, eu estou enviando chuva. E aí no verso 41 do capítulo 18, então disse Elias a Acabe, né? Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de o quê? Agora, Elias estava onde? Diga: no ribeiro. Então a provisão do ribeiro era aquela provisão que um dia acabou. Mas aí Deus muda Elias para uma nova fase. E ele disse: agora não é mais fase de ribeiro. A fase agora é de abundante chuva. E eu quero dizer para você que está provando de provisão sobrenatural, mas não sobra. Eu quero te dizer que é tempo de abundante chuva. É tempo de provisão abundante. É tempo de sobrar. Aleluia. Então o que é que eu percebo? É que um dia o ciclo da provisão se fecha e o ciclo da abundância se abre. E queridos, eu não sei você, mas eu vou viver isso ainda esse ano. Aleluia. Rapaz, se a minha fé estiver apoiada no que a palavra de Deus diz, com certeza eu vou receber. Porque a minha fé tem que estar apoiada no que Deus falou. Concorda comigo? E se Deus falou, e tem tantos exemplos na Bíblia onde o ciclo da provisão se fechou. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: esse ciclo só de trabalhar para comer e para pagar a conta, eu quero te dizer, receba essa palavra: esse ciclo vai se fechar na sua vida. Esse ciclo de você parar seu carro no posto de combustível e estar botando combustível de R$20, que agora é um pingo, né? De R$50, eu quero te dizer, esse ciclo se fecha. Você vai passar e você vai encher esse tanque, porque é tempo de abundância. Aleluia. Amém? Esse tempo de estar vendendo suas férias acabou. Muito pelo contrário, você vai ter direito às suas férias e você vai desfrutar e usufruir, porque lazer é para filho de Deus. Aleluia, aleluia, amém. Só, queridos, que quando Elias disse isso para Acabe, eu já estou ouvindo ruído. Queridos, olhem, treine os seus ouvidos espirituais. Eu estou ministrando essa palavra, você já tem que começar a ouvir. Entende? A abundante chuva que está chegando na sua vida. Você já tem que começar a ver, sabe, o extrato da sua conta bancária. Você já precisa começar a ver, né, as ofertas que você vai dar na igreja. Um dos maiores dízimos da igreja, você começa a dizer: vai ser o meu.
Aleluia! Aleluia! Amém? E aí Elias estava perto do moço dele, e Elias simplesmente começou a orar, porque acredite, nós precisamos aprender. Quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente tem que se posicionar nela. Sabe, Elias recebeu aquela palavra e foi Deus falando com ele. Mas sabe o que ele fez quando recebeu aquela palavra? Se colocou de cócoras, com a cabeça entre os joelhos. Era aquela posição que as mulheres hebreias pariam. Então o que ele foi fazer quando ele ouviu a palavra? Ele não disse, já que Deus falou, vai acontecer. Ele foi parir aquela palavra. Aleluia. Aleluia. Com oração. E ele começou, queridos, a orar em cima do que Deus tinha falado. E na hora que ele começa a orar, ele olha para o moço e diz assim, olha, começa a olhar, porque eu já escuto o som de abundante chuva. E o moço voltava e dizia assim, não estou vendo nada. Sabe por quê, querido? Porque quem ora vê o que ninguém vê, escuta o que ninguém escuta. Entende, queridos? E começa a perceber coisas que ninguém percebe. Aleluia! Aleluia! Não estou vendo nada, Elias, mas eu estou. Pode ir de novo. Vá de novo, meu filho. E Elias orando, e ele voltou, também não estou vendo nada. Ele disse, vá de novo. Eu estou orando em cima do que Deus falou. É impossível não acontecer. Aleluia! Aleluia! Vá de novo, foi de novo. Quando foi na 7ª vez, ele disse, rapaz, não é que eu estou vendo uma nuvenzinha pequena, do tamanho da mão, até parecia que a abundância não ia vir de lá. Que você vê algo tão pequenininho, e você diz, como é que a abundância vem de um trem pequeno desse? E na hora que ele disse, eu vejo uma mãozinha pequena, Elias disse, pronto, já chegou a abundância. Queridos, quem crê, um pequeno sinal é suficiente. Na verdade, quem crê, até sem sinal, ele continua crendo. Pode ele não estar vendo nada, mas se aparecer um negocinho desse tamanho, ele já está animado para fazer festa, para correr, para comer e para beber. Aleluia! Então sabe de uma coisa, não seja incrédulo, seja crente. Rapaz, se Deus falou, queridos, você acredita que Deus ia dar uma direção a uma autoridade? Você vai aprender aqui sobre submissão e autoridade, é outro tema que eu amo ensinar. Deus jamais vai levantar uma autoridade em uma igreja, né, um pastor, para se falar de um tema, se Deus não estiver disposto a fazer nada com aquilo. E acredite, muita palavra foi liberada. E você precisa viver essa palavra. Porque se Deus liberou, é porque Ele quer fazer alguma coisa com a palavra que Ele liberou. Amém? E aí a gente precisa entender isso, né? Quando Deus falou com ele, queridos, e eu acredite, além da fé que Elias teve naquela palavra, uma boa dose de coragem foi necessária. Então, sabe de uma coisa? Comece a crer no que Deus fala e seja corajoso a dar passos de fé. Porque quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. Não espera, queridos. Sabe, mas quando o dinheiro chegar, não, você já começa a agir como que já tem. E de fato você já tem. Amém? Então o que é que a gente precisa entender? Como eu disse ontem, né? A gente precisa entender que existem fases. Rosana, você está falando de tempo de abundância, num tempo onde a gente está ouvindo falar aí de crise. Queridos, na Bíblia sempre teve crise, mas foi o tempo que o povo de Deus mais prosperou. Eu não sei se você se alegra com isso, mas eu fico muito animada. Você entende isso? E aí, a gente vê que crise sempre teve. E como eu disse ontem, crise é uma coisa coletiva, mas a prosperidade é individual. Sabe, o DF todinho pode estar em crise, você prospera. O Brasil todinho pode estar em crise, você prospera. A terra pode estar em fome, você tem abundância. E deixa eu te mostrar isso, vai comigo lá em Gênesis 26, para você ver que tem fases para ser vencidas, e você vai virar de chave. Querido, videogame muda de fase, por que você não muda? Não tem
tem condição não. Querido, nós temos o Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu não me conformo de sair ano e entrar ano na mesma miséria de vida. Não, amado, se algo aconteceu esse ano, tem algo para ser acrescentado no final do ano. Em 2022 algo será acrescentado. Nós não podemos andar no mesmo nível que a gente estava o ano passado. Há um ano atrás nós tivemos uma conferência aqui de prosperidade. Você estava num nível. Não é possível que esse ano você esteja no mesmo ou que você regrediu. Porque com Deus não tem regresso. Com Deus tem avanço. Amém? E aqui em Gênesis 26 diz assim no verso 1. Sobrevindo fome à terra. Você percebe que a crise não era num local, era na terra, gente. Terra, no globo. Além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E o Senhor apareceu para ele e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e eu serei contigo e te abençoarei. Queridos, a gente sabe, ontem a gente viu, a gente tem direito a essa bênção. Jesus validou essa bênção para mim e para você. Então não se preocupa com crise, deixa o povo falar e você não está nem aí porque você tem uma palavra de abundância. Amém? E aí a Bíblia diz, queridos, que houve essa fome, né? E no verso 6, a Bíblia diz: Isaque, pois, ficou em Gerar. E no verso 12, a Bíblia diz assim: semeou Isaque naquela terra. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Tempo de escassez não é hora de reter, é hora de semear. No curso do mundo, pegue o fluxo da palavra. Amém, queridos? Aí semeou Isaque naquela terra. E quanto tempo depois? Quando? Sério? Então quer dizer que você pode virar a chave no mesmo ano? Mesmo sendo tempo de crise e de fome, no mesmo ano? Quer dizer que Isaque não esperou, tomara que esse ano acabe logo, para entrar logo o ano que vem, para ver se as coisas melhoram. Porque tem gente assim: eita, esse ano não foi bom, tomara que acabe logo. Querido, o fim é melhor do que o começo. Aleluia, aleluia, amém. Então diga: no mesmo ano. Querido, se Isaque pôde no mesmo ano obter coisas, por que eu não posso? Você parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente está lendo os versículos bíblicos e os personagens bíblicos como se fossem personagens de Walt Disney, né? Ah, são personagens fictícios. Eu quero te dizer que isso aqui é gente como você. Pelo amor de Deus. Com uma diferença: ele não carregava o Espírito e a redenção que você carrega. O sangue de Jesus não tinha sido derramado. Você está 1000 vezes anos-luz na frente de Isaque. Aleluia. Então o que esperar desse ano ainda? Se você chegou aqui pensando, o que esperar desse ano ainda? Eu quero te dizer, nesse ano Isaque passou, preste atenção, naquele mesmo ano ele recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava, né? E sabe por quê? Diga, porque ele semeou. Deixa eu abrir um parênteses aqui, a respeito de fidelidade. Queridos, fidelidade a Deus é uma chave poderosa, principalmente para a fase que a gente está vivendo. Pelo amor de Deus, não deixe o diabo te roubar na forma de pensar. Amém? Aí a Bíblia diz assim, olha o que é que diz: enriqueceu-se o homem, diga uma fase. Segundo, diga prosperou. Segunda fase. E a terceira fase, qual foi? Diga, ficou riquíssimo. Você percebe que no ano de fome, onde a terra estava em crise, a prosperidade de Isaque foi individual. Ou seja, ele passou de 3 fases em um ano, gente. Eu não sei quais foram as fases que você já viveu esse ano, mas eu quero te dizer que você pode viver o tempo de abundância ainda esse ano. Nós temos mais de um mês para o ano acabar. Querido, tenha expectativa no sobrenatural, pelo amor de Deus. Tenha expectativa em chaves virando, em coisas espetaculares acontecendo. Isaque viveu 3 estágios, querido, em um ano. E se você não viveu nenhum ainda esse ano, você pode viver 3 ainda esse mês.
Meu Deus do céu, olha, terça-feira é a virada de novembro para dezembro. Tenha terça-feira uma expectativa, rapaz, algo vai acontecer. Meu Deus do céu. Juntamente com o mês, pode virar tudo. Meu Deus. Amém, gente? E aí o que aconteceu com Isaac? Você sabe que Abimeleque, todo poço que Isaac abria, fluía água, Abimeleque vinha e entulhava os poços. Isaac não estava nem aí. Sabe que gente próspera é gente bem resolvida? Gente próspera que já passou da fase da baixaria, de tomar satisfação. Sabe aquela fase de gente baixa, de estar batendo boca? Querido, se eu tenho que bater boca, é na vertical. A horizontal, querido, estou fora. Você entende? E era Abimeleque entulhando os poços de Isaac. Isaac deixava o poço para lá e abria outro. Isaac sabia. Rapaz, a bênção está na minha vida. A unção está em mim, não está no poço. Pode entupir quantos quiser. Eu boto a mão e o negócio flui de novo. Porque está em mim. Você tem que ter essa consciência. Onde eu colocar a mão, eu prospero. Aleluia. Se quiser imitar, imita. Não tem problema. Eu faço de novo. E dá certo de novo. Porque ninguém pode impedir. E é por isso que ele passou de fase tão rápido. Porque ele não foi bater boca com Abimeleque. Quer saber de uma coisa? A vingança é do Senhor. A Bíblia diz em Romanos, na Nova Aliança: minha é a vingança, diz o Senhor. Rosana, que vingança é essa? Sabe qual é a vingança de Deus? No lugar da doença ele cura. A vingança de Deus é assim: no lugar da provisão ele abunda. No lugar da escassez ele dá provisão. Deus se vinga assim, fazendo o contrário do que o povo quer que aconteça. Meu Deus do céu, então deixa que Deus se vinga. Diga: eu vou provar dessa abundância. Amém? Então não importa. Diga: a minha prosperidade é individual. Mesmo dentro da minha casa. Se não tiver ninguém que crê, você confessa, você põe a mão, você faz, você roda, você dança, você faz. Aleluia! Dança sobre a escassez, ninguém está acreditando, mas você está. Você se arruma, você sobe no salto, você põe um batom. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Amém? Oh, querido, porque tem gente que está perto de você, que se você for para a cara de prejuízo dele, você não faz nada. Porque tem gente que não reage. Mas isso não pode afetar você. Seja movido pela palavra. Se anime em você. Aleluia. Aleluia. Se não tiver quem fale com você coisa boa, você vai para o espelho e você fala. Pense numa mulher ungida no espelho. Coisa linda de papai. Rica, inteligente, poderosa. Queridos, olha, depois que eu descobri, quando a gente descobre um amor maior, aí a gente não faz questão por amorzinho. Eu vejo às vezes muita mulher assim. Ah, porque meu marido não me valoriza. Mas eu vou te dizer, um amor maior, um homem morreu por você. É um amor muito grande para eu deixar esse amor tão grande de lado e me ligar com um amorzinho de nada. Porque o amor de homem comparado ao de Deus é muito pequenininho. Aleluia. Então, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Eu fico com o que Deus fez por mim. Aleluia. Amém? E aí diz lá em Romanos capítulo 5, verso 17. Vamos lá. Oh, glória a Deus. Queridos, Deus é bom e paga bem. E eu vou te dizer, essa palavra funciona, amados. Rapaz, eu sei de onde essa palavra me tirou. Eu sei, meu marido estava falando um dia desse a respeito do processo de renovação da mente dele. Ele viveu em muita escassez quando era criança. Escassez mesmo, falta, né? Morou 10 anos em um sítio sem ter direito a nada. Numa casa sem luz. Eu disse a ele, sua casa era muito engraçada, não tinha nada.
né? Não tinha luz, não tinha banheiro, nada, queridos, sabe? E ele passou 10 anos naquele lugar sem direito a estudar, sem direito a nada. Aí quando foi em 2019, nós fomos conhecer o Rema nos Estados Unidos, né? E aí a gente estava no avião e ele tirando onda, querendo falar inglês. E eu olhei para ele e eu disse, mas quem te viu, quem te vê? De onde Deus te tirou, hein? Eu disse, meu filho, se você passasse o resto da sua vida de mão levantada, andando assim, para louvar a Deus, ainda era pouco. Porque, queridos, eu sei o que essa palavra fez na minha vida, na vida da minha família, do meu marido, dos meus filhos, dos meus netos, e a minha descendência é poderosa nessa terra. Aleluia! Então, não adianta, sabe, quando às vezes as pessoas dizem, Rosana, você prega com tanta convicção. Meu irmão, não é animação não, é saber o que funciona. Eu trabalhei 22 anos como fisioterapeuta. Às vezes as pessoas pensam, pregadora, acho que não deu certo na vida, inventou de pregar a palavra. Porque tem gente que pensa isso. Mas deixa eu te dizer, eu passei 22 anos trabalhando com fisioterapeuta, muito bem sucedida, fui promovida para pregar a palavra. Entende? Não é que eu não tinha nada que prestasse para fazer, é porque Deus me promoveu. E sabe por que eu estou pregando para você? Porque eu sei que funciona. Eu prego com convicção porque eu sei que funciona. Eu duvido. Faça o que a Bíblia diz para você ver se não funciona. Amém. Diga comigo, funciona. Então Romanos 5,17 diz assim, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Pelo menos essa abundância você já tem. Sim ou não? E o dom da justiça. E essa abundância da graça chegou para você para quê? E é o dom da justiça para você reinar quando morrer. Ai, não. Não é aqui na terra gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Porque um dia lá no céu nós vamos reinar, não. Ai, não. Então quer dizer que a gente recebeu a abundância da graça e o dom da justiça para reinar enquanto está vivo. Então não é para mendigar, é para reinar. Deus não te chamou para ser um mendigo. Quem Deus vai usar para me abençoar? Não, você vai ser usado para abençoar outros. Aleluia, aleluia. Diga, eu recebi a abundância da graça e o dom da justiça para reinar em vida. Vá reinar. Sangue real nas suas veias. Amém? Aí ele diz assim, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que é que eu quero que você entenda? Jesus já deu a Deus todos os motivos que ele poderia dar para Deus te abençoar. Jesus já deu. Você não pode dar mais nenhum motivo a Deus. Me abençoe, Jesus já deu todos. Aleluia. Diga, Deus já tem todos os motivos que ele precisava para me abençoar. Então o que é que falta agora? Rosane, o que é que falta? Porque eu não estou vivendo isso. Só falta você ter consciência e receber o que já te foi dado. Aleluia. Amém, gente? Então o que é que a gente precisa entender? Que a abundante graça que nós recebemos não foi só para ir para o céu não, meu irmão. Foi para reinar aqui na vida, em Ceilândia, no DF ou aonde você quiser ir. Que você é livre para ir onde você quiser. Aleluia. Onde você pisar a planta do pé é bendito, é santo. Deus te chamou para dominar sobre a terra. Amém? Então a graça, ela nos assiste para um estilo de vida, amados. Entende? A graça me coloca em um reino. Então haja como um rei e não como um pedinte. Pelo amor de Deus. Aleluia. Amém? E aí o que é que a gente precisa entender? É que o que falta muito para nós da igreja é a gente valorizar o que a gente já é. Que parece que a gente não está valorizando tanto.
Mas você não é pouca coisa não, você não é fraco não, meu. A sua patente é alta. E quer saber de uma coisa? A Covid não baixou tua patente. Glória a Deus. Amém? Então diga comigo, eu já fui qualificado a reinar. Quem fez isso por você? E eu pergunto, ele fez um trabalho bem feito naquela cruz ou fez só uma meia boca? Então reine. Amém? Glória a Deus. Não, e aí eu estou fazendo esse discurso aqui todinho para dizer para você o quê? Não é mais uma questão de se Deus quiser me dar. Entende? Quando Deus quiser fazer. Um dia, quando Deus quiser. Não é mais questão disso. A questão é que já está feito. Já foi feito. A questão agora é só um posicionamento, uma consciência sobre nós, queridos. Pesa só uma responsabilidade. É crer no que foi feito e receber, desenvolver fé para receber o que já é seu. Por que uns na igreja flui e cresce e corre tão rápido com essa questão numa área, por exemplo, de prosperidade, outros de cura? Porque eles pegam essa responsabilidade de desenvolver fé para receber o que já tem. E tem outros que ficam ali, só esperando que outra pessoa se levante. Ô irmão, ore por mim. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Alguém orar por você só te leva até determinado ponto. Mas tem um momento que você tem que andar com suas próprias pernas. Você tem que sair do berçário. Aleluia, você tem que crescer. Você tem que realmente pegar a responsabilidade para você e dizer, rapaz, é uma questão de honra. Eu preciso viver essa vida, porque está todo o tempo debaixo de pressão, você vai perder força, acredite. Amém? Eu estava lendo um livro do irmão Reagan e ele diz uma coisa que eu achei bem interessante. Eu não sei qual é o livro, porque tem exemplo que ele dá em mais de um. Mas ele disse que houve um tempo lá nos Estados Unidos que tinha aqueles balões que chamava Zeppelin, né? Uns balões dirigíveis. Eu acho que a gente vê muito em desenho de criança, né? Infantil. É aquela cesta redonda com um balão, né? E ele disse que teve uma época nos Estados Unidos que tinha muito aqueles balões. E alguns homens estavam segurando as cordas daqueles balões para esperar o vento para soltar. Só que o que aconteceu? De repente veio um vento que eles não estavam esperando e o vento levou o dirigível, levou com os homens pegados na corda. E aí de repente, queridos, de um a um começou a cair, tendo sustentado na corda, e caiu um, caiu dois, caiu três. E o povo tudo ali, os repórteres olhando, e ficou um pendurado. E aí ele disse que os repórteres ficou tudo lá embaixo esperando aquele homem cair, o homem não caiu. Aí depois, quando o negócio pousou, que foram conversar com o homem, disseram, rapaz, o que é que você fez que você não caiu? Ele disse, quando eu percebi que eu não ia dar conta na força do meu braço, eu amarrei a corda na minha cintura. Amado, deixa eu te dizer uma coisa, um dia a tua força acaba, um dia os contatos acabam, um dia o dinheiro acaba, mas a graça que te sustenta não tem nada a ver com a força do teu braço. Tudo o que você precisa é se envolver nessa graça e deixar que ela te leve. É dizer, Pai, tem abundante graça sobre a minha vida e essa graça me assiste na minha fraqueza e não sou eu, é o Senhor. Não fui eu que pedi essa vida, foi o Senhor que quis dar. Então eu vou viver ela, independente do dinheiro que eu tenho, independente do que eu estou sentindo. A Bíblia não me chama para sentir nada. Eu vou crer no que Deus diz, me envolver na graça e eu vou deixar essa graça me levar. Sabe, o vento do Espírito vai soprar e eu vou viver o que Deus tem para mim. E eu assumi isso, sabe, queridos? Eu disse, eu não vou ser só uma conhecedora dessa palavra. Eu vou viver tudo que a palavra de Deus diz. E, queridos, eu tenho visto, a graça não é uma ajudinha. É algo que tem que te envolver para você viver o que Deus tem.
Vocês estão entendendo isso? Diga, não tem nada a ver com a força do meu braço. Você precisa aprender a receber dessa graça, queridos. Entende? A gente precisa, uma coisa que eu percebo, que a igreja está precisando demais, é voltar para práticas espirituais. Porque tem muita gente da palavra da fé, que porque tem a palavra, não tem mais hábito de orar, não tem mais hábito de jejuar. Você entende? Não tem mais hábito de se consagrar, porque eu tenho a palavra. Pois eu quero te dizer, queridos, que Jesus era a própria palavra. E Jesus orava. Jesus orava de madrugada e durante o dia fazia obra. Rossana, em que hora ele dormia? Na tempestade. Aleluia. 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 Vocês estão entendendo? Não, eu estou no tempo da graça, eu não preciso mais de jejuar, não. A Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, e Jesus jejuou. E um dia perguntado para ele, por que teus discípulos não estão jejuando? Ele disse, porque o noivo está com eles, mas um dia o noivo será tirado. Querido, a presença física de Jesus não está mais com você, não. Está a presença espiritual. Ele disse, um dia o noivo será tirado e eles vão ter a necessidade de jejuar. Então, ele deixou claro que esse era um tempo para se fazer jejum. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por isso. E aí, às vezes a gente vê o povo, né? Não, mas nesse tempo eu já tenho a palavra. Sério, e por que não está vivendo nada? Porque, queridos, a palavra, eu sei que jejum, né? Não vai mover quem Deus é, porque como o irmão Reagan diz, Jesus, Deus é o mesmo, antes, durante e depois do jejum. Entende? Mas o jejum vai me mover para receber aquilo que já me é de direito. Vai me deixar sensível para ver as instruções do Espírito Santo. Ouvir a voz de Deus, os comandos de Deus para tomar posse do que Deus tem para mim. Vocês estão entendendo isso? Ela vai me colocar porque na posição de receber. Eu vou estar sensível o suficiente para receber. Vocês entendem? E Jesus diz na nova aliança, quando jejuardes? Ele não diz, se por acaso você quiser, ou vai que rola um dia. Ele disse, quando? Aleluia. Aleluia. Eu nem sei porque que eu entrei por essa vibe. Aleluia. Mas já que eu entrei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava lendo um livro de Mahesh Chaved, muito interessante, a respeito do poder do jejum. E ele disse que ele é um evangelista, ele faz muitos eventos evangelísticos, ele ora muito por cura, é muito usado na área de cura divina. E ele disse que um dia recebeu uma instrução do Espírito Santo para jejuar, eu não sei se 3 dias só tomando água, porque ele ia para um evento, né? E ele disse que fez aquele jejum, e no primeiro dia que ele terminou de ministrar, ele foi fazer um evento de 7 dias. No primeiro dia que ele terminou de ministrar, ele fez o convite para o apelo para a cura, e veio uma senhora cega de nascença, segurada no braço da neta. E ele disse que quando impôs as mãos sobre aquela mulher, a impressão que ele tinha é que ele tinha dado uma paulada na cabeça da mulher, ao ponto que ela caiu. Ele disse que sentia como uma pancada mesmo. E quando ela levantou, ele perguntou, a senhora está sentindo alguma coisa? Ela disse, estou cega do mesmo jeito. E ele continuou orando pelas outras pessoas. No segundo dia de evento, ele disse que fez o apelo, quem vem? A mulher. Ele disse, quando orou por ela, a mesma sensação. Ela caiu, levantou. E aí, como é que a senhora está? Cega do mesmo jeito, voltou. No terceiro dia ela veio, quando foi no quarto, ele disse, Senhor, pelo amor de Deus, que aquela mulher não venha de novo, não. Aí quando ele fez um apelo, qual foi a primeira pessoa a vir? Ela. Ele orava, ela voltava, e ele sempre perguntava. Alguma coisa, ela nada. Quando foi no 5º dia, ele disse assim, Pai, eu te dou graças, porque essa mulher não está vindo buscar cura de mim, não. Ela está vindo buscar de quem ela sabe que pode dar. Então honre a sua palavra. E a mulher caiu e nada. No 6º, quando foi no 7º, ele disse, Pai, hoje é o último dia, pelo amor de Deus. Não deixa essa mulher vir, não. Aí a mulher veio. E ele disse que quando orou por ela, que ela caiu, aí ele já deu as costas e foi orar pelo outro.
E o Espírito Santo disse para ele: pergunte como é que ela está. Aí ele disse que voltou e disse: como a senhora está? Disse que ela piscou os olhos e disse: eu estou enxergando tudo. 7 dias. E ele perguntando, ele disse: Senhor, precisava. O senhor não podia ter feito isso no primeiro dia. Precisava eu passar essa agonia, 7 dias orando por essa mulher. Pelo amor de Deus, pai, por que o senhor não fez no primeiro dia? E ele disse que não teve resposta. Certo dia, ele entrou no carro dele, estava indo para um evento. E de repente ele disse que no para-brisa do carro se abriu o reino do Espírito. E ele viu uma figura espiritual como um polvo. Um polvo não tem um monte de braços, de tentáculos. Aí ele disse que viu aquele tentáculo e o Senhor falou com ele: eu vou mostrar para você agora o que aconteceu naquele dia. E ele disse: cada dia que você impunha as mãos sobre ela, o que estava prendendo essa mulher era um espírito de cegueira na qualidade desse povo. E cada dia que você orava por ela, era como se um tentáculo desse fosse quebrado. E você orou no primeiro dia, quebrou um braço. Orou no segundo, quebrou outro. Orou até que no 7º dia, ele disse: só tinha um tentáculo sustentando a visão daquela mulher. Mas na hora que você orou, aquele demônio teve que deixar. Você está entendendo isso? O que é que eu quero dizer para você? Não desista fácil das coisas. O reino do Espírito é real. Mas sabe de uma coisa? Aprenda a quebrar os braços e as pernas do diabo. E diga para ele: Satanás, se tem alguém que vai ter que sair, é você. Porque eu não saio para você ficar. Eu fico e você sai. E acredite, na hora que eu estava lendo isso, o Espírito Santo falou comigo: do jeito que tem demônios que sustenta saúde, tem tentáculos sustentando finanças. E você precisa se posicionar no reino do Espírito, para o diabo largar o que já é seu. Entende? Não sei porque que eu entrei por essa vibe, mas sabe de uma coisa? Aprende a fazer jejum e dar a voz de comando ao diabo e dizer para ele: você vai largar o que é meu. Aleluia, aleluia. E não importa a resistência do inferno, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então não desista fácil das coisas. E qualquer resistência, diga que Satanás é uma questão de honra agora. Vocês estão entendendo? E sabe de uma coisa que eu tenho percebido no meio da igreja? É que parece que nós que somos da palavra da fé ficamos sofisticados demais para fazer um jejum. Aleluia. E eu vou dizer algo para você que é mãe e pai: não pague para ver. Se antecipe às obras de Satanás, porque Jesus sempre andava na frente do diabo. Aleluia. Ao primeiro sinal, cuidado, viu, mãe e pai? Ah, mas isso é coisa de adolescente. Ah, mas isso é coisa de criança. Como é a história? Se tem algo, queridos, que você percebe, o Espírito Santo está fazendo com que você perceba, faça o favor de se posicionar e dizer: Satanás, nessa área aqui você não ganha espaço. Porque a gente vê muitos jovens perdidos, crianças, às vezes assim, numa situação terrível, porque os pais: eu achei que era só mais uma coisinha de criança. Aleluia. E o que tem de criança com sintomas de ansiedade não está no gibi. E isso não é normal. Você precisa entender que o que o diabo quer é ganhar essa próxima geração. Você tem percebido isso? Mas como eu disse, é uma responsabilidade nossa, que somos a igreja, nos posicionar para paralisar as obras do diabo. Diga: para isso eu nasci. Diga: para isso eu fui ungido, para destruir as obras de Satanás. Amém? Glória a Deus por isso, gente. Então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios capítulo 2, verso 8. Diga: eu recebi a abundância da graça e o dom da justiça para reinar em vida. Então você percebe naquele versículo que a graça te deu algo, sim ou não?
A graça te favorece para um estilo de vida, sim ou não? Veja o que diz esse versículo. Porque pela graça sois mediante a... Isso não vem de... É dom de quem? Então o que é que esse versículo está dizendo, associado ao que a gente leu lá em Romanos? Tudo que a graça nos dá, só se recebe pela fé. Aleluia. Então, a graça foi derramada abundantemente para você reinar em vida. Mas você só recebe esse reinar em vida pela fé. A graça foi dada para você ser salvo, mas você só recebe salvação mediante a fé. Tudo bem? Então, diga: o que a graça me dá, eu só desfruto pela fé. Vocês entendem a importância da gente estar mergulhado na palavra e pegar um versículo e se posicionar nele e dizer: Pai, se a tua palavra diz isso, é assim que eu vou crer, é assim que eu vou confessar, é assim que eu vou meditar, é aqui que eu vou ficar. Eu não arredo o pé dessa palavra. E queridos, olha, eu sei que a Bíblia foi escrita por homens, mas homens não escreveu o que queria, escreveu o que Deus inspirou. Agora, se Deus inspirou homens para escrever essa palavra, Ele está obrigado a cumprir o que Ele mesmo escreveu, porque Ele é Deus e Ele não pode negar a palavra dEle. E eu vou te dizer uma coisa que pode te chocar: você tem o livre-arbítrio de praticar a palavra, Deus não tem o livre-arbítrio de não cumpri-la. Aleluia. Porque a Bíblia diz que tem duas coisas que Deus não pode fazer de jeito nenhum: é mentir e negar a sua palavra. Isso Ele não pode. Eu sei que Ele pode todas as coisas, diga, mas tem duas coisas que Ele não pode: mentir e negar a sua palavra. Aleluia, aleluia, amém? Então, queridos, eu queria falar esse tempo para vocês a respeito disso, de que prosperidade tem fases. E se você está numa fase de escassez, tem uma fase de provisão para você. Se você está na fase de provisão, tem a fase da abundância. E não se conforme aonde você está, porque tem mais de Deus para ser vivido. Você crê nessa palavra? E acredite, queridos, nada na Bíblia é matéria-prima para milagre. Todas as vezes que você vê na Bíblia nada, não tem nada, é a matéria-prima que Deus usa para fazer o milagre. Então não se escandalize com nada, nem fique perplexo: meu Deus, não tem nada. Olhe para aquilo e diga: pronto, já tem a matéria-prima para o milagre. Aleluia, aleluia, amém? E a gente precisa disso. E para encerrar, eu não vou ler, mas eu vou falar para você do texto lá de Lucas, aonde Pedro chegou, né, depois de um dia de pesca, né, uma noite de pesca, uma noite se esforçando para pescar alguma coisa. E eu estou falando isso porque eu quero mostrar para você que não se tratava ali de preguiça. Pedro não tinha pescado porque ele estava com preguiça de pescar. Ele tinha trabalhado e tinha trabalhado com força. Vocês entendem? Mas simplesmente nada aconteceu. E isso pode acontecer com você. Você pode dar o seu melhor e não ter o resultado que você esperava, sim ou não? Mas glória a Deus por Jesus. Porque mesmo quando você não tem o resultado esperado, oh queridos, como Ele é bom, porque Ele entra e o sobrenatural acontece. Então não desanime porque você não teve essa semana ou esse mês os resultados que você queria, porque essa falta de resultado pode ser o ponto de partida para algo sobrenatural acontecer na sua vida. Amém? E aí a gente precisa entender, não é, que o que aconteceu ali foi que Pedro teve que sair do raciocínio humano, entende? Para se lançar no que Jesus mandou ele fazer. Então saia do seu raciocínio humano e se lance na palavra que você tem recebido esses 3 dias aqui. Amém? E aí quando uma vez perguntaram para Jesus, ele disse assim: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aleluia. O que é impossível para você hoje é possível para Deus. E Ele não está distante, Ele está tão perto que suas mãos não podem alcançar, porque Ele está dentro de você.
Amém? Glória a Deus. Então diga comigo, provisão sobrenatural existe. Rossana, o que é provisão sobrenatural? É tudo aquilo que eu preciso para um momento específico. Então, se tem um momento específico na sua vida que você está precisando de uma provisão sobrenatural, além dele existir, tem versículos na Bíblia, na Antiga e na Nova, provando que Deus faz. E que nem tudo vai ser na força do seu braço. Tem hora que tem um poder e uma unção que trabalha por você. Né? Tem uma definição de unção que eu gosto muito. Que ele diz assim, unção é Deus derramado na carne, esfregado na nossa carne, para fazer aquilo que só Ele pode fazer. Aí eu pergunto, quantos aqui são ungidos? Deus está derramado na sua carne, querido, para fazer aquilo que só Ele pode fazer. Amém? Diga para seu irmão, saia do raciocínio. O que eu quero dizer é que tem coisas que são acessadas pela fé. E se tem uma coisa que Deus gosta de trabalhar no seu povo, é fé. Para receber o que Ele tem. Amém? Glória a Deus. Então diga aí para seu irmão, fica tranquilo. O mar está para peixe. Aleluia. Ainda que o esforço que você fez não esteja mostrando o resultado, acredite, foi o que Jesus disse para Pedro. Pedro, fica tranquilo, o mar está para peixe. Aí Pedro saiu do zero, do nada, saiu do nada, para a abundância. Então, a abundância existe. E lá em Malaquias diz que Deus, Ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Ele não muda não, amado. Se Ele fez na vida de Pedro, Ele faz na sua. A falta de resultado sua pode ser um passo para a abundância que Deus tem para você. Amém? E aí, em Provérbios 21, 31, ele diz assim, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem de quem? Então, querido, não é errado se preparar, não é errado estudar, não é errado, sair para trabalhar, não é errado fazer o seu melhor, não é errado você investir no trabalho que você faz, fazer uma especialização, nada disso é errado. Mas entenda uma coisa, existem coisas que vai chegar na sua vida que não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com o que você faz. Você pode se preparar como Pedro se preparou, porque ali não se trata de preguiça, repetindo, mas existem resultados que só Deus pode dar. E eu quero que você saia daqui com essa consciência hoje. Existe um resultado de uma abundância que eu vou provar na minha vida, que só Deus pode me dar. E sabe de uma coisa? Sabe qual é a boa notícia? Ele não só pode, como Ele quer. Aleluia! Aleluia! Então, amado, desenvolva fé, sabe? Não procure, como é que eu posso dizer, respostas para um sucesso só baseado no natural. Vocês estão entendendo? Porque tem gente, querido, deixa eu dizer, sucesso o povo do mundo no natural tem. Sem ter Jesus, sem ter o Espírito Santo. Tem sucesso aí, tem demais exemplos aí fora de sucesso. Mas nós que somos da igreja, nós não podemos procurar sucesso só no natural. Nós precisamos entender que Deus está envolvido com a nossa vida. E Ele é poderoso para fazer com que nós sejamos o sucesso que Ele nos chamou para ser. Amém? Esquecendo das coisas que para trás ficam, avance para as que estão adiante de você. Lembrando, querido, que avião não tem retrovisor. Aleluia, aleluia, amém? E deixa eu ler só o último versículo, Hebreus capítulo 12, terminou meu tempo, mas eu vou tomar só mais uns 2 minutinhos para encerrar aqui. Hebreus capítulo 12 diz assim, portanto, verso 1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Quem se desembaraça? Corramos com perseverança a carreira que nos está. Então, o que a Bíblia está querendo dizer? Há uma grande nuvem de testemunha. Só que nós não estamos na nuvem de testemunha, assistindo a vida dos outros. Nós estamos na corrida. Aleluia! Você não está aqui na terra para assistir o que Deus vai fazer na vida dos outros. Você está aqui para correr a sua carreira com perseverança, olhando para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Vocês entendem? Sabendo que ele venceu o que você não poderia vencer. Ele já levou nos peitos, querido. O pecado é aquilo que você não poderia levar. Agora, pelo amor de Deus, se levante, se movimente, faça alguma coisa, senão o sangue coalha. Aleluia. Aleluia, porque tem gente que está assim. Quando Deus quiser, no dia que Deus quiser. E vendo as coisas acontecendo na vida dos outros, diga comigo, eu não faço parte da grande nuvem de testemunha. Diga, eu estou na corrida. Aleluia. Tem alguém lhe assistindo e torcendo por você. Isso aqui, os heróis da fé, assistindo e dizendo, eu consegui, sem o Espírito que você tem, você também consegue. Você consegue, você chega lá, avança, querida, avança, prospere, avance. Vire a chave, sabe de uma coisa? É uma questão de honra. Olhe e diga isso, Satanás, é uma questão de honra para mim. Eu não termino esse ano do mesmo jeito. E eu não vou esperar para 2022 não. Diga, vai ser agora. Aleluia. Glória a Deus. Vocês recebem essa palavra? Então, querido, passa de fase e vai para a abundância, que essa é a perfeita vontade de Deus para você. Amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra.